A história da China, ela é simplesmente gigante, né? É uma das narrativas mais longas e contínuas do mundo. A gente está falando de impérios colossais, de invenções geniais, de uma cultura que sobreviveu por milênios. Mas a pergunta é, como dá para entender essa imensidão toda de um jeito mais simples? Parece uma missão impossível, não é? São tantas dinastias, tantas guerras, tantas transformações. Mas e se eu dissesse que existe um padrão? Quase um ritmo que ditou a ascensão e a queda dos impérios chineses por milhares de anos. Pois é exatamente isso. A chave para desvendar essa história gigantesca é um conceito fundamental: o ciclo dinástico. Pensem nele como se fosse o motor que moveu a história da China imperial de novo e de novo e de novo. Então, nesta nossa análise, a gente vai usar esse ciclo como nosso guia. Ele vai mostrar como poder, prosperidade e colapso estavam todos amarrados de um jeito que era quase previsível. E olha só como ele funciona, em 4 estágios bem claros. Primeiro, a unificação, que é quando um líder forte surge do caos para botar ordem na casa. Depois vem a prosperidade, uma fase boa, uma era de ouro com paz e inovação. Aí, inevitavelmente, começa o declínio. O poder começa a ruir. E, por fim, o colapso, que abre espaço para todo o ciclo começar outra vez. É um padrão muito forte e agora a gente vai ver como ele funcionava na prática. Vamos começar por cima, pela ascensão ao poder. Como é que uma nova dinastia conseguia se firmar e dizer, agora quem manda sou eu? O grande exemplo disso é a dinastia Qin. Depois de muito tempo de guerra entre vários reinos, veio Qin Shi Huang, o primeiro imperador, e unificou a China na marra. Ele padronizou a escrita, o dinheiro, as medidas. Basicamente, ele criou a fundação de um Estado chinês que duraria mais de 2.000 anos. Esse é o ponto de partida do ciclo. E depois de unir todo mundo, vem a parte boa, a prosperidade. A dinastia Han, por exemplo, criou uma identidade cultural tão forte que até hoje o principal grupo étnico da China se chama de povo Han. Já as dinastias Tang e Song, essas foram verdadeiras eras de ouro, com avanços incríveis tipo a invenção do papel moeda e uma explosão na população. E a expansão da Grande Muralha também é um símbolo dessa força, né? Um império confiante se protegendo. Só que nenhuma era de ouro dura para sempre. Com o tempo, até as dinastias mais poderosas começavam a mostrar sinais de fraqueza, de desgaste. A melhor forma de entender esse declínio é pensar numa construção, num prédio bem grande. No começo, ele é forte, imponente, mas com o passar das décadas, dos séculos, o que acontece? Começam a aparecer rachaduras na base, sabe? E elas vão enfraquecendo a estrutura toda, de dentro para fora. E o mais interessante é que essas rachaduras eram quase sempre as mesmas. A corrupção lá na corte minava a confiança. A pressão de fora, como as guerras do ópio, mostrava que o exército não era mais tão forte. Desastres naturais causavam fome, e olha que dado impressionante, foram registrados quase 2.000 períodos de fome até 1911. Isso dá quase um por ano em algum lugar do império. E claro, tudo isso junto levava o povo a se rebelar. E essas rebeliões, elas podiam ser gigantescas. A rebelião Taiping, lá no século XIX, custou a vida de, no mínimo, 20 milhões de pessoas. Para a gente ter uma ideia, isso é mais gente do que morreu na Primeira Guerra Mundial inteira. É um número que mostra de um jeito brutal a escala do colapso que uma dinastia em declínio podia enfrentar. E isso nos leva ao capítulo final do ciclo imperial. A última dinastia, a Qin, enfrentou todas essas rachaduras internas e, para piorar, uma nova força externa que ia quebrar esse ciclo para sempre. O problema é que, no século XIX, o mundo tinha mudado, mas a China imperial não muito. Enquanto a dinastia Qing estava ocupada com suas crises internas, as potências do Ocidente e um Japão se modernizando a todo vapor estavam em plena expansão. O desequilíbrio de poder era enorme. Pela primeira vez, a ameaça de fora era mais avançada tecnologicamente e tinha ambições globais. O resultado disso foram os chamados Tratados Desiguais. Derrotada em guerras, a China foi forçada a assinar acordos que eram, sinceramente, humilhantes. Teve que ceder territórios como Hong Kong, abrir sociedades para o comércio estrangeiro em termos bem ruins e ainda pagar indenizações pesadas. A soberania do império estava sendo desmontada pedaço por pedaço. E aí não teve mais jeito. Esgotada por dentro, pressionada por fora, a dinastia Qing não aguentou. Em 1912, o último imperador, que era só uma criança, abdicou.
E com isso, mais de 2.000 anos de história imperial e daquele ciclo que sempre se repetia, acabaram. De uma vez por todas, o ciclo estava quebrado. Tá, o ciclo acabou. E agora? Bom, o fim do Império não trouxe paz. Pelo contrário, deu início a um século de transformações radicais, num ritmo que a China nunca tinha visto antes. Vamos passar rapidinho por essa linha do tempo só para ter uma ideia da velocidade. Em 1912, fundam a República, mas o país se quebra. Aí vem uma guerra civil longa e brutal, que só acaba em 1949, com a vitória comunista. E então, em 1978, começam as reformas econômicas que criaram a China que a gente conhece hoje. Pensem só, 3 mudanças gigantescas de sistema em menos de 70 anos, uma velocidade de transformação impressionante. Então, aquele antigo ciclo dinástico que definiu a China por milênios acabou. Mas isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se o ciclo antigo morreu, que novos padrões ou ciclos estão surgindo no lugar dele? Talvez entender o passado, especialmente aquele medo profundo do caos que cada colapso trazia, seja a melhor ferramenta que a gente tem para começar a entender a busca por estabilidade que molda a China de hoje e o seu futuro.